Olá pessoal, hoje eu venho aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos que vai do dia 16 até o dia 22 de dezembro de 2019. Quais foram os arcanos que saíram aí para a semana e quais são os conselhos que esses arcanos estão nos dando? Bom, o arcano principal que saiu aí para a gente foi o Pendurado. Quando esse arcano sai, a gente logo percebe que algo pode fazer com que a gente saia da nossa rotina, com que a gente encontre algum obstáculo, que a gente tenha que parar algum processo que a gente estava fazendo para poder analisar, pensar, refletir a respeito desse momento. Na verdade, esse momento é um momento de transição, de readaptação. Então a gente tem uma semana aí meio que de transição, de readaptação, de reflexão, uma semana de análise, uma semana para tornar algo consciente, ou seja, quando você percebe o pendurado vindo assim com a cabeça apontada para o chão, é como se algum fluxo precisasse ir e acionar aqui a cabeça. Então é a mente, é onde você passa a perceber a vida, ver as coisas por ângulos diferentes. E talvez enxergando as coisas de ponta cabeça, de repente se torna possível uma compreensão também diferente, relacionado à forma que a gente vem enxergando antes. Então mudanças podem acontecer, mas uma mudança interna, uma mudança mental, principalmente quando a gente tem a Rainha de Espadas junto com esse arcano maior aí. Então simboliza que a gente tem muita coisa para refletir, muita coisa para pensar, muita coisa para analisar de forma lógica, racional, de forma direta, indo direto ao ponto, nada de ficar fazendo rodeios ou ficar sendo influenciado por sentimentos de coisas que aconteceram de um passado que a gente não consegue mudar. O leite já foi transbordado, não tem como recuperar esse leite. No momento que a gente fica ali se lamentando, pelo leite derramado, ou pelos excessos que a gente fez, ou pelas besteiras que a gente fez, ou pelas besteiras que outras pessoas fizeram junto com a gente, sabe quando a gente fica naquela energia assim de caramba, que besteira que eu fiz? Quando na verdade existem outras oportunidades surgindo e muitas vezes a gente fica apegado àquele sentimento, àquele passado, àquela história que aconteceu. É igual o dia seguinte da festa ali, Quando você vai para uma festa, você curte pra caramba e no dia seguinte você fica com uma ressaca moral. Isso aqui é como se fosse uma ressaca moral, que é o 4 de copas. Então é pra gente evitar esse tipo de sentimentalismo, esse tipo de arrependimento, de angústia por alguma coisa, ou até mesmo evitar a apatia, a passividade, ou seja, é uma semana importante para a gente estar ativo mentalmente, para a gente estar desperto, alerta, percebendo o que está acontecendo no nosso interior de uma forma mais pragmática, de uma forma mais consciente, de uma forma mais realista, buscando trabalhar o lado forte da nossa personalidade, buscando se empoderar do seu poder mental. Então é uma semana para a gente fazer isso. Se empodere do seu poder mental, da sua capacidade de intuir e rapidamente resolver as questões dentro de você. Porque depois a gente age, depois a gente faz as coisas acontecer, depois a gente coloca em prática, depois que a gente sai dessa energia do pendurado, quando a gente sai dessa energia em que impede a gente de agir, porque essa energia aqui pede para que a gente reflita antes de agir, para que a gente veja todos os ângulos possíveis de um acontecimento na nossa vida para só depois agir. Mas também quando sair daqui é a ação, é colocar todas essas ideias em prática. E aí entra essa rainha linda de espadas que é um pouco fria, mas ela se tornou fria por quê? Porque através das experiências emocionais em desequilíbrio, ela aprendeu a controlar a sua emoção, ela aprendeu a lidar com as suas frustrações, com os seus erros, aprendeu a lidar com os seus medos. Essa rainha, ela sabe ter sagacidade e maturidade ao lidar com os assuntos emocionais. Então é uma semana para a gente estar mais ou menos nessa vibe aí, nessa energia de caramba, é hora de centrar, é hora de focar no que realmente precisa ser transmutado, transformado, o que eu preciso mudar, o que eu preciso
sacrificar para uma futura mudança, né? Porque esse pendurado aqui, ele também se sacrifica, é uma forma de sacrifício. Você sai da sua rotina, às vezes você sai por escolha própria, mas às vezes você sai porque a própria vida faz você fazer essa pausa, te pendura aí em alguma situação em que você se sente amarrado, em que você não consegue tomar nenhum tipo de atitude imediata, mas que faz você refletir sobre o que está acontecendo na sua vida. No momento que você reflete, você tem a capacidade de modificar, de analisar e futuramente fazer as modificações que são necessárias de forma extremamente consciente, sagaz, madura, mas também intuitiva, ou seja, jamais deixar a sua intuição, o seu lado emocional, tudo aquilo que você aprendeu através das suas emoções do passado. Essa rainha de espadas, ela tem essa a experiência de ter o controle emocional e dosar na medida certa quando utilizar o seu lado emocional, porque toda a rainha está relacionado à água, à emoção. Então nós temos aí uma água junto com a mente, junto com o intelecto, junto com a sagacidade, a inteligência. Então é usar a inteligência a favor da emoção e não a emoção a favor da inteligência. Então, essa é uma semana importante para a gente entender que é importante a gente refletir, a gente analisar uma situação, mesmo que a gente se sinta de braços e pernas amarrados. Uma hora essas correntes vão se soltar. É importante a gente olhar aqui, olha que o pendurado, ele está com a chave na mão. Então, ele tem a possibilidade de se soltar dali, de sair dali. Mas ele antes precisa refletir. E para sair daqui, ele precisa fazer um esforço de tentar abrir essa chave aqui, de tentar abrir esse cadeado aqui, ou seja, exige um esforço maior. Então, no momento que ele reflete, no momento que ele percebe que ele está em um momento de parar e pensar e analisar a situação, pronto. Quando chegar a hora certa, ele vai ter uma facilidade enorme de se soltar e agir como se deve agir, né? E é mais ou menos isso. E lembrando que a gente está numa semana de lua minguante, né? Eu falei lá no Encontros Astrológicos, no Céu da Semana, quem não me acompanha lá, eu convido vocês a assistirem aos vídeos que eu coloco lá, principalmente o Céu da Semana, que eu sempre faço ali uma análise profunda do que vai acontecer na semana. E lembrando que semana que vem a gente vai ter a lua nova no signo de Capricórnio, junto com o eclipse. E quando a gente tem uma lua nova, simboliza novas oportunidades, um novo capítulo podendo ser escrito, colocando as mudanças que são necessárias para serem feitas. E esse pendurado, ele está meio que pedindo para que a gente faça uma faxina mental relacionada às nossas crenças, relacionada aos nossos sentimentos, aos assuntos do passado, coisas que aconteceram que não tem mais como voltar atrás e fazer diferente, mas a gente pode compreender de uma forma diferente o que aconteceu naquele passado, ao invés de ficar aqui se lamentando. Olha para esse passado, para esse acontecimento e fala: tudo bem, serviu como aprendizado, serviu como um degrau para minha evolução pessoal. Ou seja, por mais que tenha sido difícil, por mais que eu tenha feito besteira, por mais que eu tenha prejudicado alguém, eu posso ir lá pedir desculpas, eu posso de repente depois ir lá e consertar as coisas que eu fiz de errado, ou então simplesmente chegar e falar: olha, é porque eu não tô afim, isso aqui não é legal para mim, eu tô cansado disso, eu quero mudar, eu me esforço demais para ficar em um lugar que eu não estou adaptado, que eu não me sinto bem, então eu preciso mudar, entenda, espero que você ou vocês não fiquem chateados comigo, e assim vai se resolvendo a questão, né? Mas esse pendurado está pedindo para que a gente faça realmente uma limpeza, principalmente mental, em relação aos assuntos que estão envenenando a gente, principalmente assuntos emocionais, relacionados ao lado emocional. E vamos ser práticos, vamos ser realistas e vamos direto ao ponto. O que você tiver que espetar com essa espada aí nos seus pensamentos e arrancar ali pela raiz crenças e sentimentos que não prestam mais nenhum tipo de serviço benéfico para você, utiliza essa espada, essa linda rainha de espadas que simplesmente aprendeu a controlar a sua emoção e a utilizar a razão de forma equilibrada para trazer maturidade para essa emoção, tá certo? Então, é uma semana linda, vamos aproveitar com bastante oportunidade
E assim eu desejo para todos uma ótima semana, que todos nós possamos aproveitar ao máximo essa semana que está vindo aí, que a gente consiga fazer a limpeza, a faxina, que a gente consiga fazer as análises, os estudos que são importantes neste momento que a gente se sente um pouquinho amarrado, um pouquinho preso. Nada melhor do que mudar o ângulo ou a nossa rotina para poder enxergar as coisas de uma forma diferente e fazer as mudanças que a gente precisa fazer, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Lembre-se de deixar seu joinha se você gostou do vídeo, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve, que aí você passa a receber notificações quando eu enviar o Conselho dos Arcanos ou qualquer outro vídeo aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá bom? Um beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.